Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Chegamos a mais uma aula do estudo bíblico, Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Graças ao Senhor. Como eu já disse no começo para alguns irmãos, hoje eu estou substituindo o irmão Kaique, que ele está cuidando de coisas da conferência e pediu para mim poder ficar no lugar dele. E foi muito bom porque o Senhor preparou essa palavra para dar uma continuidade quase que em todas as aulas que eu já ministrei, excetuando a primeira, que foi a lição 2. Então, antes da gente dar início à aula, eu gostaria de orar um pouco. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, vem nos ungir essa noite, nos unge com teu Espírito, Senhor. Que nessa aula nós possamos tocar no teu ser, na tua palavra santa. Senhor Jesus, vem, Senhor, fluir para dentro de nós como vida. Não queremos mero conhecimento da tua palavra, mas queremos que a tua palavra se torne vida em nosso interior. Que não seja um conhecimento superficial, mas que seja o próprio Senhor sendo dispensado para dentro de nós, por meio da palavra da verdade. Ó Senhor, nos ajuda e nos ensina essa noite. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, vamos começar a nossa aula. Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, lição 15, a salvação orgânica, parte 2. A justificação e a santificação. Então, como sempre a gente começa no próprio livro, vocês vão ver essas perguntas que é feita aí logo no início, né? Tem pelo menos aqui 5 perguntas, 5 ou 6 perguntas, que são feitas para nos balizar dentro da nossa lição, para a gente saber qual que é o assunto que vai ser tratado. Então vamos começar. Como ter certeza que Deus perdoou nossos pecados? Como saber que Ele não nos cobrará 2 vezes pelo mesmo erro? Que é ser santo? Será que é ser certinho? Você já ouviu falar de chaificação? Será que os cristãos do passado eram mais santos do que os de hoje? Então, o assunto da nossa aula hoje é a justificação e a santificação, que está no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 24, capítulo 5, versículo 1, capítulo 9, versículo 1 e em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. E para a gente responder a essas perguntas, nós vamos precisar de alguns tópicos para desvendar todo esse assunto, não é? Então, o primeiro tópico vai ser a justificação. O segundo tópico, a santificação. O terceiro tópico, a chaificação. E o quarto tópico, um conceito errado. Então, vamos começar com a justificação. Na aula anterior, irmãos, vocês viram 2 itens da salvação orgânica, que foram a regeneração e a reconciliação. Nosso irmão Raimundo abordou esses assuntos. Espero que vocês tenham ficado bem claros sobre isso. A gente não tem tempo de entrar em detalhes, de rever isso, tá? E espero que o Senhor tenha dado bastante luz para vocês sobre regeneração e reconciliação. Hoje, agora, nós vamos ver mais 2 pontos, mais 2 itens, que são a justificação e a santificação. Vamos ler agora alguns versículos que foram citados no início. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O outro versículo é Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro versículo, Romanos 5,9. Logo, muito mais agora,
sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos, irmãos, justificados por sua graça, mediante a fé e pelo seu sangue. Vocês podem verificar aí que estão grifados esses 3 itens em cada versículo que nós lemos, ok? Então a justificação vem pela graça de Deus, mediante a fé e pelo sangue do Senhor Jesus. Vamos dar sequência. Portanto, irmãos, agora temos paz em nossa consciência, pois ela não mais nos acusa por causa de pecados cometidos anteriormente. E não tememos mais ser condenados por estes pecados, porque Cristo pagou a nossa dívida completamente e recebeu a quitação dela por Deus. Pelo fato de Deus o ter ressuscitado de entre os mortos, isso indica que Deus Pai aceitou o pagamento e quitou a dívida. Então, irmãos, isso aqui que está em vermelhinho, crer que Deus é justo, constitui um dos princípios da fé cristã. Isso, irmãos, a gente jamais pode esquecer. Deus é justo e isso faz parte do princípio do que nós cremos. Nosso Deus é justo, é o que Ele é, a sua natureza. Amém? Ou seja, Deus não é injusto a ponto de exigir o pagamento 2 vezes pela mesma dívida. Ninguém que tenha crido no Senhor Jesus, o qual morreu como seu substituto, poderá ser enviado para a destruição eterna, o lago de fogo, a segunda morte, que está lá em Apocalipse 20:14. Então, irmãos, nosso Deus é justo. Ele jamais irá cobrar pelos nossos pecados novamente. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, que o recebemos pela fé, nós fomos justificados pelo Senhor Jesus, pela sua obra, pela obra de Deus, que Ele realizou por nós. Vamos continuar? Deus é justo e santo, e eu, um pecador caído. Se eu não tiver um substituto para morrer em meu lugar, devo sofrer a penalidade, a condenação da lei. Mas, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que tomou o meu e o seu lugar, e morreu por mim e por você, e restituiu toda a nossa dívida, a minha dívida e a sua dívida. Ele restituiu a Deus. Então é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus justo, Ele realizou tão grande salvação por nós. Romanos 8, 33 e 34 diz: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então é de motivo de muita alegria nós sabermos, irmãos, que Deus é quem nos justifica. Né? Não precisamos mais ter nenhum temor, né, ou acusação mesmo, né, que nossa mente, nossos pensamentos, nossa consciência, ou alguém, ou o inimigo nos acuse, né, nós não precisamos temer, porque é Deus quem nos justifica. E ninguém mais pode nos condenar, porque, né, o nosso Senhor Jesus é quem morreu, e até aqui esse versículo diz que é antes, é quem ressuscitou e pagou o preço morrendo na cruz por nós, e a sua ressurreição é o resultado de que Deus aceitou a sua substituição, ou seja, Ele foi no meu lugar, no seu lugar, e Deus aceitou isso. Né? A sua morte vicária na cruz pôs um fim aos nossos pecados, e Deus aceitou isso, ressuscitando o Senhor, trazendo da morte. Portanto, nós temos uma viva esperança. Mesmo que sejamos pecadores, somos pecadores a favor de quem Cristo morreu e ressuscitou. Nossa confiança não está no fato de que sou bom ou melhor que os outros, ou mesmo
que sou santo, mas que mesmo sendo um ímpio pecador, Cristo é minha justiça. Ele fez a obra de redenção por mim e agora está me salvando pela sua vida. Bom, irmãos, nesse ponto eu quero mostrar para os irmãos o seguinte, que a justificação orgânica, aqui nós estamos falando da salvação orgânica, né? A justificação orgânica, nós já vimos isso em estudos bíblicos passados. Quem aqui do estudo bíblico fez aqueles estudo bíblico das 40, vou pegar aqui, das 40 lições essenciais para a vida cristã, vocês estão vendo aí? Quem fez essas lições, quem participou desse estudo bíblico, na lição 20 e na lição 21 fala sobre a justificação e a santificação, as quais nós estamos vendo agora. Nesse livro e nessas aulas foram bem mais aprofundadas, nós não vamos ter tempo assim suficiente e também não há necessidade de aprofundarmos tanto. Basta a gente dizer o seguinte, irmãos, que a justificação, por um lado, ela é posicional, ou seja, Cristo, o próprio Deus, realizou a justificação por nós. Nós não tivemos parte nisso, a nossa parte é crer, é receber o que o Senhor fez por nós. E isso se torna o quê? A parte subjetiva dessa justificação. Ou seja, nós nos tornamos a justiça de Deus. Não por nossos próprios méritos, mas porque Cristo é a justiça de Deus. Amém? Então, basta a gente lembrar disso. Quem quiser voltar nessas lições, pegar os livros e reverem as lições, a lição 20 e a lição 21 do volume 1 dessas 40 lições. Amém? Vamos prosseguir. Nesse ponto, eu quero dar uma palavra assim, para ficar bem claro sobre a salvação orgânica, a santificação. E qual é o propósito de Deus na santificação, que é o próximo passo, o próximo ponto que a gente vai entrar agora. Então eu vou ler aqui para os irmãos, que é um pouco longo, eu não conseguiria guardar todo esse assunto na minha mente, ok? Então vamos lá. O propósito de Deus é produzir muitos filhos. Romanos 8, 29. Em João 1,12 diz-nos que fomos feitos filhos de Deus. Contudo, você crê sinceramente que se parece com o Filho de Deus? Com o filho de quem você se parece? Você se parece com Deus? Todos os verdadeiros cristãos nasceram como filhos de Deus, mas eles precisam crescer em santificação, a fim de que se pareçam com filhos de Deus. Muitos de nós que nascemos de Deus, que fomos regenerados a fim de sermos filhos de Deus, continuamos a viver de maneira terrena. Por isso precisamos ser santificados na vida divina, a fim de crescermos até a maturidade da filiação divina. O Senhor nos deu a vida da igreja, a qual destina-se à realidade e à prática. Que o Senhor nos livre do conhecimento vão, precisamos de prática e realidade. Deus executou uma grande obra para que tivéssemos sua justiça. É o que nós acabamos de ver agora. Agora Ele está trabalhando dentro de nós para que sejamos santificados, a fim de que a sua natureza santa seja completamente infundida em nosso interior. Assim seremos santificados, não apenas exterior e objetivamente, mas interior e subjetivamente. Precisamos de sua vida santificadora. Precisamos que sua vida eterna trabalhe o seu ser santo para dentro de nossa natureza, a fim de que sejamos seus filhos verdadeiramente e praticamente. Não em palavras, mas em realidade. Embora sejamos filhos nascidos de Deus, não nos parecemos com filhos de Deus. Portanto, precisamos da santificação subjetiva em vida. A santificação introduz a transformação. Precisamos ser transformados de uma aparência para outra. Contudo, não somente a aparência exterior deve ser mudada,
mas também a substância. A essência interior precisa ser mudada. Essa mudança da substância interior requer o processo da santificação, de santificação. Fomos justificados e agora estamos sendo santificados. Deus está trabalhando sua santidade para dentro de nós e seremos santificados em vida. O Cristo crucificado foi para a nossa justificação e o Cristo ressurreto é para a nossa santificação. Cristo como Redentor na carne é para a nossa justificação, mas agora como o Espírito que dá a vida em nosso espírito, vive em nós para a nossa santificação. Ele foi crucificado, mas agora ele é o ressurreto. Como o Espírito que dá a vida, ele é a nossa vida e está saturando o nosso ser com sua natureza santa, até que sejamos totalmente santificados de maneira disposicional, subjetiva. Ele está trabalhando dentro do nosso espírito, expandindo-se completamente a partir do centro do nosso ser para todas as nossas partes até alcançar a circunferência. Então seremos saturados com a sua natureza santa. Espero que os irmãos lembrem-se desse breve conteúdo, porque ele vai nos ajudar a dar uma resposta lá na última pergunta, ok? Amém? Vamos prosseguir. Então agora vamos entrar na santificação. A santificação, irmãos, tem início com a regeneração e a reconciliação e a justificação. E continua por meio de fazermos a vontade de Deus em nosso viver diário. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, o versículo está na tela. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, irmãos, portanto, este é um processo contínuo que tem início em nosso espírito, certo? Do nosso espírito, agora ele vai avançar para a nossa alma, ele vai expandir-se do nosso espírito, atingindo a nossa alma, né? Mente, vontade e emoção, e vai continuar e por fim atingir também, alcançar o nosso corpo. Ele vai nos dar vida até para o nosso corpo mortal, ou seja, essa santificação ela vem de dentro para fora, ou seja, não basta apenas mudarmos de comportamento, de mudarmos de maneira de ser. Claro que isso é uma consequência, mas isso tudo começa, irmãos, a partir de que o nosso espírito é regenerado, onde nós somos depois somos reconciliados com Deus, Deus nos justifica. Aqui faz bem lembrar, quem se lembra da aula sobre Caim, né, que nós falamos sobre a segunda queda do homem, né? Foi eu que dei essa aula, lição 11. Adão e Eva, eles foram justificados por Deus. Por quê? Porque eles tentaram fazer a sua justiça própria usando folhas de figueira, mas aquilo logo caiu, né? Logo murchou, e aí eles ficaram provavelmente nus e se esconderam atrás das árvores, né? Com medo do Senhor. Então a gente sabe que Deus justificou-nos, Deus matou, né, os cordeiros lá, tirou as peles, né? Houve um sacrifício do cordeiro e foram vestidos, justificados, ou seja, eles estavam agora justificados diante de Deus. Então Deus faz isso não só posicionalmente, como eu falei, que existe essa questão posicional que nós não temos nenhuma participação. Deus realizou por nós, Deus quem fez. A única coisa que nós temos que fazer é permitir que essa justificação entre dentro de nós por meio da fé. Então, como naqueles versículos que nós lemos lá no início,
Por meio da fé, nós obtemos a justiça de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é a justiça de Deus. Vamos ler agora alguns versículos. 1 Tessalonicenses 5:23. Está na tela aí. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler agora Romanos 8, 6, 10 a 11. Também está na tela. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, entenderam, irmãos? O nosso espírito agora é vida. E nós podemos tocar no nosso espírito e tocar na vida. E assim, essa justiça de Deus, essa santificação que Deus vai realizar, começa a partir do nosso interior. Amém? Vamos continuar. Quem nos santifica é o próprio Deus. O início é quando recebemos a vida de Deus, por meio do novo nascimento. O Espírito da vida agora opera em nosso espírito, para infundir a vida de Deus para todo o nosso ser, e esta obra de santificação é realizada de duas maneiras. Pela mortificação, que subjuga os desejos carnais e os mantém sob domínio, e pela vivificação, que é o renovar do Espírito em nós, como uma fonte a jorrar para a vida eterna, que é o versículo João 4,14, que daqui a pouquinho nós vamos ler. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mortificação. Como é que ocorre, irmãos? É quando nós pendemos nossa mente, colocamos nossa mente no Espírito. Então, quando o pendor da nossa mente vai para o Espírito, nós temos vida e paz. E o nosso corpo, a nossa carne é subjugada e é mantida sob domínio. Ou seja, o Espírito domina sobre o corpo. Agora, se nós mantivermos nossa mente na carne, nós faremos as vontades da carne. Aí a carne é quem vai dominar. E João 4,14, vamos ler o versículo, diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então nós estamos experimentando isso agora, nós que cremos no Senhor. Ou seja, nós cremos nele, recebemos o Senhor e ele se tornou em nosso espírito uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, agora nós podemos ter a vivificação constante do Espírito em nosso espírito. E, como nós vimos, ele vai se expandir para a nossa alma, para a nossa mente, vontade e emoção. Ou seja, para tudo o que eu penso, o que eu quero e o que eu sinto. Deus quer ganhar todo esse meu ser, não é? E por fim, até nosso corpo mortal recebe essa vida que vem do Espírito. A palavra de Deus, irmãos, é o instrumento ou o elemento de nossa santificação. Em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui é uma oração que o Senhor está fazendo em João 17, e ele pede para o Pai nos santificar na verdade, e ele diz que a palavra de Deus é a verdade. Então essa palavra é um instrumento, é o elemento que nos santifica. Depois nós vamos entender por que eu estou dizendo elemento, um pouquinho mais para frente. Então a verdade nos santifica e o Espírito nos faz lembrar a palavra, aplicando-a em nossas experiências, nos trazendo a realidade de Deus. Então, irmãos, no nosso viver diário, enquanto nós estamos andando, nós estamos vivendo no Espírito, andando no Espírito, o Espírito aplica em nós toda a palavra que nós estamos conhecendo da parte de Deus. Então aqui, por isso que é importante
Por isso que precisamos ler e orar a palavra para crescermos em santificação. Então progrediremos num viver e entendimento perfeito. Isso está em Filipenses 3, de 12 a 16. Vamos ler, está na tela. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, a perfeição, correto? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Ó Senhor Jesus! Devemos possuir, irmãos, o nosso corpo físico em santificação, apresentando-o como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso mais racional serviço. Romanos 12:1. Vamos ler Romanos 12:1. Está na tela aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui agora eu preciso explicar para os irmãos porque na versão João Ferreira de Almeida, atualizada, está traduzido como o vosso culto racional e não como o nosso serviço, né, a Deus. Vamos explicar isso, né, o nosso mais racional serviço. A palavra no grego é latreia para culto, né? Onde está a palavra culto é latreia. Eu vou pôr o mouse aqui para vocês verem. Vou puxar aqui o apontador. Tá vendo aqui, ó? Essa palavra no grego é latreia. Tá escrito aqui, ó, uma transliteração feminina, latreia. No grego a fonética é latria. E a definição é serviço. Uso, né, o uso, ou seja, a prática, é o serviço prestado a Deus. Aqui diz, talvez simplesmente adoração. Isso aqui é uma estudo de palavras que está lá no grego interlinear, né, e eles mostraram que pode ser simplesmente adoração. Mas nós sabemos, irmãos, que não é somente isso, né, é um serviço prestado a Deus. Ou seja, nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Deus espera que nós façamos com o nosso corpo, que agora está recebendo a santificação do Espírito. Vamos partir para o outro tópico, né? A chaificação. Quem já ouviu falar sobre isso, irmãos? É uma palavra que acho que nem existe no português, eu nem procurei para ver se existe, tá? No dicionário. Mas vamos ver o seu significado. Um exemplo de como somos santificados pela obra do Senhor em nós. Então nós vamos ver que chaificação é um exemplo de como o Senhor, né, pelo trabalhar do Senhor, nós estamos sendo santificados. Então vamos ver aí o exemplo. Então vocês estão vendo aí um copo de água e um copo de água com um sachê de chá. O que aconteceu quando o sachê caiu na água? Ele passou para a água os elementos do chá. Então essa água agora, você não pode dizer mais somente que ela é só água, não é? Agora ela é o chá. Podemos dizer que agora ela tem os elementos do chá. Se é um chá de limão, ela vai ter o sabor de limão. Se é um chá de cravo, vai ter o sabor do cravo e etc. À medida, irmãos, que Deus trabalha em nós, o Espírito Santo, por meio da palavra, infunde os elementos divinos em nosso ser e somos santificados. É simples assim, irmãos. Não há muita complicação. Basta nós, diariamente, todos os dias, por meio da leitura da palavra, da oração, da comunhão, nós estarmos conectados, né? Nós estamos vendo muito sobre isso, estamos conectados, nós vamos estar sendo chaificados.
vão estar sendo amalgamados, né? O irmão Lee gostava muito de dizer isso, amalgamados, misturados a Deus. E depois que se une, irmãos, não se separa mais. Santificação, portanto, não é uma mudança de comportamento exterior, e sim uma infusão do elemento santo de Deus em nosso ser. Essa infusão muda a nossa constituição. Deus quer, irmãos, mudar nossa constituição. Não somente mexer com o nosso comportamento, nos tornar bonzinhos, certinhos, tal. Lembra da pergunta? Será que é ser certinho? Não, não é isso que Deus quer. Sim, o resultado vai ser que nós seremos pessoas boas, mas, irmãos, não é pelo meu esforço, pelo que eu posso fazer. Não, não. É pelo que Deus faz dentro de mim, a partir do meu ser interior, a partir do meu espírito. Vamos continuar. Agora, existe um conceito errado, não é? No meio cristão, no meio dos evangélicos, existe um conceito errado. Vamos ver qual que é esse conceito errado. Será que os cristãos do passado eram mais santos do que os de hoje, do que nós? Achamos que os cristãos da era dos apóstolos eram pessoas mais santas do que nós. Mas da mesma forma que eles foram chamados pela graça de Deus, nós também fomos. E eles passaram pelas mesmas fraquezas que nós também passamos. Então, irmãos, não existe um mistério. Olha, aqueles que andaram com o Senhor Jesus eram mais santos, eles não cometiam tantos pecados. Irmãos, se vocês lerem o Novo Testamento todinho, vocês vão ver, né, começando lá pelo Pedro, foi o que mais, vamos dizer assim, que mais pecou, que mais errou, que mais que deu fora. Não é? Se fôssemos olhar detalhadamente, é que a Bíblia não conta muitas pessoas, mas existem alguns que eram problemáticos. Né? Não vou conseguir citar todos aqui, mas se a gente pesquisar, a gente vai descobrir. Tinha vários irmãos com problemas, né? Tinha, como é que chama? A Sintique e a Evódia, que não pensavam concordemente, provavelmente discutiam. Não é assim que vamos fazer, é assado. Já pensou, irmãos? Então, graças ao Senhor, eles não eram pessoas especiais. Né? A graça que eles receberam, que eles foram chamados, nós também fomos. Então, nós não podemos nos desanimar. Quanto mais você andar e viver na presença de Deus, mais você verá quão maligno é seu coração. Isso é um fato, irmãos. Quanto mais na luz nós nos achegamos, quanto mais nós nos achegamos diante de Deus, mais a luz, a infusão da luz dele vai mostrar as nossas falhas, o que nós somos, o que de fato, em realidade, o que somos. E o que Deus vai esperar de nós é o quê? Um arrependimento. É que nós nos voltemos a Ele, nos arrependamos, para que Ele possa infundir a natureza santa dele dentro de nós. Não olhe para os cristãos do passado como pessoas super espirituais que não tinham fraquezas e pecados. Nós, assim como eles, temos a mesma luz e graça. Olha só, somos chamados santos. 1 Coríntios 1:2. Vamos ler esse versículo. Está na tela. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui, novamente, irmãos, eu preciso explicar para vocês que a nossa tradução, João Ferreira de Almeida, ela incluiu uma palavrinha a mais aqui. Chamados para ser não existe no original. Vamos ver isso. Olha aqui, ó. Eu transcrevi do grego, não vou ter tempo de soletrar e nem sei soletrar em grego, tá? Mas aqui está escrito assim, ó. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Aqui, essa palavra, que eu estou passando o mouse aqui, ó, vou pegar o apontador. Essa palavra aqui, ó, é kletos. Kletos agios. Então, chamados santos com
todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, irmãos, essa palavra no original, que é, como eu disse lá, né, para ser santos, não tem. Aqui a ideia é de que nós somos separados, fomos tirados de uma posição e colocados em outra. Nós somos chamados santos, ou seja, nós somos chamados separados de tudo que é comum. Se os irmãos puderem voltar e ler aquelas lições que eu disse, das 40 lições, vocês vão ver a fundo sobre esse assunto lá. Amém? Senhor Jesus. Deixa eu tirar o apontador aqui. Tem mais um item aqui. Devemos viver com o Senhor e para o Senhor, para nos tornarmos como Ele é, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Isso está em Hebreus 12, 2. Olha o versículo aí. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Essa é a parte B, aí, a parte A do versículo aí. A primeira pergunta. Deus nos justifica usando 3 instrumentos principais. Quais esses 3 instrumentos que Deus usa para nos justificar? Tá. Somos justificados por sua graça, mediante a fé. Amém. É isso mesmo. Bom, a irmã já respondeu certinho. Eu vou pular, tá? Já vamos passar para a resposta. Então, ó, primeiro a graça, Romanos 3:4, justificados gratuitamente por sua graça. Segundo a fé, Romanos 5:1, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus. E o terceiro, o sangue, Romanos 5:9, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue. Então agora vamos para a pergunta número 2. Deus é justo e eu sou pecador, mas Ele não pode mais punir-me. Por quê? Quem gostaria de responder? Porque Jesus, no meu lugar, ele sofreu a crueldade por mim, né? Ele foi um fato imutável. Amém. É isso aí. Tem mais alguém que queira completar? Mas é isso. Por nós, se tornou nossa justiça e intercede em nosso favor. Amém. Muito bom. Vocês querem comentar? Querem só responder? Pode ficar à vontade. Não quero engessar também. As minhas aulas estão muito engessadas, né? Se alguém quiser comentar, pode também, viu, irmãos? Bom, vou dar a resposta e se alguém quiser falar, pode interferir, tá? Porque eu tenho um substituto que tomou o meu lugar e restituiu totalmente a minha dívida por causa dos meus pecados, né? A dívida que eu tinha por causa dos meus pecados. Então é isso, o Senhor se tornou o meu substituto. Ele morreu no meu lugar, como as irmãs já disseram. Amém? Assim, Deus não pode mais punir-me por causa disto, né? Amém? Então vamos para a terceira pergunta. A obra de santificação é levada a cabo de 2 formas. Quais? Pela mortificação e vivificação. Amém. Abre seu áudio, Dorinha. Acho que você está com seu áudio fechado, eu não ouvi. Pode responder de novo. Eu respondi, estava com o áudio fechado, mortificação e vivificação. Amém. É isso aí, irmãos. Olha, a primeira maneira é pela mortificação e a segunda maneira é pela vivificação. Vocês querem comentar, compartilhar sobre isso? A resposta ela é simples, mas ela tipo assim, ela nos leva a uma prática, correta? Ou seja, como eu mortifico os feitos do meu corpo? Amém. E a questão da vivificação é deixar o Espírito fluir, né, irmãos? É isso? É tocar na palavra, na comunhão, estar conectado.
Aí nós somos renovados. Amém. Bom, vamos para a quarta pergunta agora. O Espírito Santo é quem nos santifica, mas há um agente visível que ele usa. Qual? Explique. Quem responder, responde com a voz um pouco mais forte e pertinho do microfone. Do microfone. Amém. Quer comentar? Explicar, né? Deus, a palavra de Deus, que é a verdade. Se não ouvirmos ou lermos a palavra com uma oração, não crescemos em santificação. Amém. 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 Deus faz a nossa mente passar perante a verdade, aplicando em nosso viver. Amém. Isso mesmo. Ele usa a palavra de Deus, que é a verdade. O Espírito Santo, por meio da palavra, infunde os elementos divinos em nosso ser, assim somos santificados. É como na infusão do chá. Amém? Tanto a justificação subjetiva quanto a santificação é como é o exemplo do chá. É uma infusão. Deus transfere isso para dentro de nós. Amém? Vamos para a quinta pergunta. Os santos da era apostólica eram mais santos que nós? Os apóstolos eram seres extraordinários? Comente. Quem acha que eles eram? E a resposta é sim. Comente. Quem acha que eles não eram? Que a resposta é não. Eles tinham as mesmas fraquezas que nós. Amém. Enfrentavam os problemas como nós. Amém. Isso aí, Edina. Senhor Jesus. Pois somos agraciados como eles, temos a mesma luz e graça, somos chamados de santificados. Amém. Muito bom. Vamos dar aqui a resposta. Para ser santos pela mesma voz de Deus, o Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, a minha resposta aqui é não. Eles não eram mais santos que nós. Assim como eles foram chamados pela graça de Deus, nós também fomos. E eles passaram pelas mesmas fraquezas que nós também passamos. Não devemos olhar para os cristãos do passado como pessoas super espirituais que não tinham fraquezas e pecados. Nós, assim como eles, temos a mesma luz e graça. Fomos chamados santos. 1 Coríntios 1, 2. Amém? Agora vamos para a última pergunta, pergunta número 6. Que traços de santificação você já pode notar em seu viver? Vocês se lembram daquele texto que eu li lá, grandão? Lá dá um pouquinho de uma ideia para dar a resposta aqui. Ou seja, com o que você se parece? Com o filho de quem? Deus, Você já se parece com o filho de Deus? Na prática? Na experiência? Em vida? É uma pergunta tanto quanto difícil de responder, não é, irmãos? Pessoal. É, pessoal. Eu acho bem pessoal, Eduardo, porque parecido filho de Deus eu sou, com certeza, mas o sangue dele está sempre me limpando. Amém. Porque é uma parte que eu coloquei nessa pergunta, me lembra assim, que parecer com Deus, assim, a gente se sente totalmente, porque quanto mais a gente está na presença de Deus, mais sujo a gente se vê, né? Isso. Ver aquela imundícia que há dentro da gente. Eu costumo dizer que o Senhor, né, ele esvaziou da sua glória, né, para estar conosco. E o que eu tenho que hoje? Esvaziar de toda a imundícia que há dentro de mim. Então é isso que eu vejo. Mais eu busco o Senhor, mais eu vejo quanta coisa maligna, suja de maligna. É essa pergunta. Então, aí o Senhor vai limpando. E eu vou estar parecida com Deus. Aí é a santificação, porque não tem como, assim, você vê no dia a dia pequenas coisas, nossa, eu sou filha de Deus, mas olha o que eu estou fazendo aí,
criança. Mas a gente não é para desanimar, porque esse processo da nossa santificação vai ser na nossa vida até a volta do Senhor. Sim. É um encorajamento para cada vez mais eu estar na presença do Senhor, para estar me limpando e Ele me santificando com a palavra dele. Certo. Uma coisa que eu queria mostrar aqui nessa pergunta, apesar dela ser tão pessoal, ele está perguntando assim, ó, você já está percebendo algum traço de santificação no seu viver? Você entendeu, irmão? Vocês entenderam? Santificação que nós temos é que em todas as situações a gente invoca o nome do Senhor e as pessoas que convivem com a gente também passam a invocar, mesmo sem querer. Amém. Em todo momento de alegria ou de tristeza, a gente, quando depois que está com o Senhor, a gente invoca o nome dele. Então acho que é uma pontinha assim de santificação. Amém. As pessoas percebem, né, irmã? Assim, você está falando ou você está se expressando. As pessoas percebem, puxa, você é diferente, hein? Eu creio, assim, particularmente, que esses são os traços do quanto Deus está se dispensando para nós. Por exemplo, antes você ia para qualquer lugar, onde desce na tua cabeça. Mas hoje, provavelmente você não vá para qualquer lugar que der na sua cabeça, que a sua mente, a sua carne, seu desejo, né, sua alma deseja isso. Então, isso já indica que Deus ocupou certa parte do seu ser. Ele ganhou os seus pensamentos, ele ganhou uma parte dos seus desejos. Não é? Bom, vamos supor, tem certas coisas que se você ouvir, você logo quer fechar seus ouvidos para aquilo. Você não quer continuar ouvindo aquilo. Não é verdade? Verdade. Então esses são traços da santificação de Deus. Deus está cada dia mais nos separando. É claro, irmãos, ninguém aqui está perfeito, como nós lemos lá, que Paulo falou, né, em Filipenses, né, que nós lemos, que ele está indo, ou esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo. Ele fala, eu não alcancei a perfeição, ou seja, a santificação. Não é? Sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, nós precisamos progredir, prosseguir, permitir que Deus ganhe cada dia. Hoje, mais do que ontem. Amanhã, mais do que hoje. Então é esse o caminho, irmãos. É andar conectado com o Senhor, invocando, como a irmã acabou de dizer aí. E permitindo que Deus cresça em nós. Alguém quer falar? Pode falar. Pode falar? Pode. Eu traço mais útil na nossa vida falar. Falar nos denuncia, né? Então, foi como aquela serpente lá, falou na vida, né? Se falar nos denuncia, né? Uhum. Nós falamos com alguém, logo alguém já pergunta, você sente? Uhum. Verdade. Mas você falou diferente, né? Porque a pessoa não te pergunta. Sim. Posso compartilhar, irmãos? Uma coisa que eu queria, assim, que dentro dessa pergunta de santificação, você já pode tentar discernir, não só eu, como muitas pessoas. Nós tínhamos quando nós paramos de vir, quando nós tem vídeo, nesses 6, 9 anos, né? Mais ou menos, perdão. A gente vê hoje essa santificação, esse caminho que se afastava. Por quê? Porque nós falamos muito chato, agora a gente só fala de Deus. Então isso já é um traço. Então no falar, o cara está me resposta, no agir, no ouvir. Hoje no ouvir, eu não ouço coisa assim, antigamente era música, aquelas coisas, não curtia uma beleza demais, né? Não, tudo. Aí, hoje, meus ouvidos,
só para mim. Tem melodias bonitas, boas, né? Tirando o hino nacional com a voz dele. O hino nacional, de emociona. Mas, então eu não tenho mais ouvido, então, para música do mundo, né? Então, no agir, muitas vezes, quantas coisas no agir, eu aprendi e que o Senhor me incomoda no falar. Quando eu tinha 19 para 20 anos, eu estava 22 anos, eu tinha uma habilidade muito grande para falar piada. Eu era contadora de piada, onde eu chegava na escola, desde a adolescência, eu era o centro, porque todo mundo assim, cortando, vou contar isso aqui, eu não era convidada, às vezes, pela pessoa aniversariante, eu era convidada pelos convidados, porque todo mundo queria que eu fosse, tá? Porque eu ia contar piada, e eu escrevia piada, para a rádio, né? Então, é uma coisa que isso eu falo assim, uma grande coisa que Deus fez na minha vida. Deus já sabia que ia me dar abertura do Cristo. Estava predestinado. Então, isso não falar, porque não falar era, porque se falar mesmo, não falar sujo. Então, na minha experiência, do falar, no agir, no ouvir, sabe? Então, hoje eu vejo, principalmente na vida da igreja, quanto que nós somos santificados, e está muitos cristãos que falam serpente aí fora, que fala palavrão. Ontem mesmo veio uma amiga minha, que era da igreja, ela era uma professora de contato, e ela tem casa aqui, na igreja, e ela mora lá. E ela veio me visitar e ela é uma pessoa assim, ela falou da mãe dela, da família toda é crente, precisa de ver os palavrões que eles falam. Eu mesmo pensei isso, fiquei horrorizada de ver pessoas que falam, então nós na vida da igreja, olha, como somos abençoados pela palavra, e é uma coisa assim, que é um tesouro imensurável, sabe? Muito grande, porque tudo que Deus já arrumou para cada um de nós. Isso, a igreja, a gente está como irmãos ao reino e vencedores. Amém. Amém, irmãos. Eu vou dar minha. Oi. Eu lembrei uma coisa também que a gente pode notar em nosso viver, não nós, mas as pessoas de fora testemunham. Sim. Porque a vizinha aqui, ela sempre vê, a gente já falou do Senhor, convidamos ela para a igreja local, ela sempre vê a gente ali, sempre nosso viver normal, normal viver normal mesmo. Amém. Aí um dia, no final do ano, entrou ladrão aqui na minha casa, mas entrou, mas não veio nada, saiu, tinha cortado o cinto, não fizeram nada, e a gente estava aqui, estava dormindo, era de noite. Aí o filho dela até viu, aí depois, no outro dia, a gente estava falando, não aconteceu, mas não aconteceu nada, graças a Deus. Ela falou, sabe por quê? Porque vocês escadeiro. Amém. Uma pessoa que estava com ela, eles são o melhor vizinho nosso. Mas assim, eu vi, como você falando aí, vai por glória nossa. A gente tem um viver normal. Amém. Esse aí eu testemunho que pode falar. Amém. Temos um viver cristão normal e uma vida da igreja cristã normal. Aleluia. Pode? Uma coisa que eu percebo também é que o amor do Senhor flui mais facilmente da gente
percebe isso porque a gente está mais discernido pregando. A gente vê as pessoas, a gente se condói da situação delas, né? E por isso, então isso leva a gente a ter iniciativa de falar do Senhor, levar a pessoa orar e tal. Eu acho que isso também é uma expressão do amor do Senhor, uma expressão da vida. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Eu tenho... Ah, quer? Amém. Rapidinho. Vamos lá. Eu amei esse estudo maravilhoso, né? Amém. E uma das coisas que eu vejo na minha vida, né? Eu estava tentando compartilhar faz tempo, mas minha filha não deixa. Agora eu comecei, ela voltou. Peraí, vamos. Então, assim, né? Senhor Jesus. Pode ir falando, irmão, depois eu falo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Bom, eu tenho que dar minha resposta aqui para ficar no vídeo, né? Então eu coloquei aqui, ó. Eu vejo que não é tanto pelo fato de ter deixado de cometer alguns tipos de pecados, mas que hoje estou mais sensível ao toque do Espírito em meu espírito. E quando o Espírito me lembra alguma porção da palavra, ou que me leva a invocar seu nome, eu percebo que de imediato tenho respondido à unção. E quando faço algo que lhe desagrada, logo me volto e arrependo, me lavando em seu sangue precioso. Então, por um lado, cada um dá uma resposta, né, porque é muito pessoal. E no começo vocês podem ver que eu mesmo percebi alguma coisa assim, que não é somente isso que eu respondi aqui. É muito mais, né? Cada um tem a sua peculiaridade nesse assunto. Cada um vai ter sido ganho mais pelo Senhor em determinada área e o outro ainda não. Tem alguns que, por exemplo, me falam, mas eu ainda fumo, bebo, eu não consigo largar. Então, se você olhar para o lado da santificação posicional, ele foi separado. Mas disposicionalmente, pouco de Deus entrou na vida dele. Entenderam? Então, o que acontece é, se eu permito que Deus preencha todo o meu ser... Só um minutinho. Ô, bem, desliga seu áudio. Se eu permito que Deus preencha todo o meu ser, essas questões vão sendo eliminadas de dentro de mim. Como é que fala? É de dentro para fora. Deus vai tirando tudo isso, né? Sem sacrifício, sem a gente ter que, como é que fala? Ficar fazendo sacrifícios penosos para que seja libertado de determinados pecados, ou mesmo não permitir que nosso corpo domine sobre nós, né, sobre o nosso espírito. É isso, irmãos. Eu acho que tá bem legal. A irmã gostaria de falar agora? Amém. Amém. A Natália. Volto, Senhor Jesus. Amém. Então, eu ia falar, né, até isso aí que o irmão compartilhou mesmo, porque até na parte que fala, né, quanto mais próximo o cristão vive de Deus, quanto mais intensamente ele lamenta a malignidade do seu próprio coração. Sim. Eu vejo assim na minha vida, né, além de tudo que o Senhor tem feito, né, no meu falar, no meu andar, tudo, na minha vida inteira, né, eu vejo assim, o Senhor hoje, né, tem muito ainda, né, que ser santificado, mas eu dou glória a Deus é que o Senhor já fez, né. Amém. E uma das coisas que o Senhor faz, voltou. É isso, né, de me mostrar, né, a minha condição, né. Amém. Todo tempo e me levar ao arrependimento. Amém. Eu dou graças a Deus por isso, né. Amém. Porque o Senhor tem dado a luz, né, a gente vê realmente, né, a nossa condição, né. E graças a Deus nós temos o sangue do Senhor, né, para nos lavar, né. Amém. Uma experiência que eu tive, até compartilhei ontem com as irmãs, foi assim, né, eu estar orando uma situação ao Senhor, né, e o Senhor, e eu me senti, logo depois de eu orar, eu senti assim,
eu não recebia uma certa coisa que eu tenho orado muito tempo ao Senhor por minha causa, né? E na hora que eu tive esse sentimento, eu levei diante do Senhor, né? E eu tô lendo o estudo Vida de Romanos, maravilhoso. O Senhor veio falar comigo, né? Através de uma coisa que eu não estava entendendo no livro. O Senhor veio me revelar o que estava no livro através dessa minha oração e na prática, né? Que o Senhor veio me mostrar na prática. Ó Senhor Jesus. Ele veio me mostrar, né? Que não depende de mim, né? Enquanto eu olhar achando que vai depender de mim, eu não tenho condição nenhuma, né? Então, graças ao Senhor, né? Que o Senhor veio me iluminar, né? Aleluia. Tem pensamentos na nossa mente, né? A gente não pode evitar. Mas quando a gente leva diante do Senhor, o Senhor nos dá a luz. A esperança, portanto, é viva. Não porque não sejamos mais pecadores, e sim porque somos pecadores em favor dos quais Cristo morreu. Amém. A confiança não está no fato de que eu sou santo, mas em que mesmo ainda sendo ímpio, Cristo é minha justiça. Amém. A fé não repousa no que sou ou serei, tampouco no que sei ou sinto, e sim no que Cristo é, assim como no que Ele fez por mim e agora está fazendo em mim. Amém. Senhor Jesus, Aleluia. glória a Deus, né? O Senhor, Ele é vivo e Ele fala, né? Amém. Isso eu vejo, né? Na minha vida, né? Que a santificação é isso, é esse Senhor sendo vivo todo o tempo na minha vida. Amém. Me levando a ler, me levando a buscar, me levando a invocar o nome do Senhor, me levando a querer estar nas reuniões, me levando a amar os irmãos, Amém. me levando a amar o viver da igreja, me levando coisas que eu não tinha. E hoje eu amo a vida da igreja, eu amo os irmãos, eu amo isso é a minha alegria hoje. Amém. Eu vejo isso como obra dessa santificação da minha vida, pela misericórdia de Deus. Aleluia. Para mim mesma, eu não tenho capacidade nenhuma. Eu olhando a minha condição, eu no passado, meu Deus, nunca ia imaginar uma coisa. Aleluia. Senhor mesmo, é tudo por Ele, é tudo devido ao que Ele fez, é o que Ele faz todo o tempo em nós. Né? Glória ao Senhor. Glória a Deus. Depende de mim, né? Amém. Mas Ele me escolheu, Ele nos escolheu, Ele está nos santificando a cada dia. Amém. E tudo isso, né? Se a gente for olhar, é muitas coisas, né? Muitas coisas. Hoje mesmo eu estava lendo ali um relatório médico, eu falei, Senhor, tantos milagres que eu já fiz na minha vida. Amém. E eu lembro aquilo ali, eu falei, Senhor, como que eu estou aqui? Mas porque eu só tinha um propósito, né? E porque eu estou aqui porque eu estava predestinada já a viver isso, né? Amém. Amém. Senhor, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Natália, você está lendo o estudo Vida de Romanos? É. Que benção. Volume 1, né? Isso. Então você procura a mensagem 16 e 17 que fala sobre o assunto de hoje. Mensagem 16 e 17. Eu falo assim, que foi o tempo certo de eu ler esse livro. Amém. Eu leio, o tempo certo vai batendo com o que eu tenho ouvido, que tem falado. Amém. Amém.